E o meio-campista Claudinho, do Zenit da Rússia, jogador que está na mira do nosso Mengão queridão. O Flamengo vem correndo contra o tempo para contratar Claudinho. Chuta o balde na Rússia em jogo do Zenit contra o CSKA pela Supercopa da Rússia. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo o Claudinho por lá, não gostou nada. Foi para cima do técnico do Zenit da Rússia. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Caio Jorge. Isso porque jogador que já esteve no radar do nosso Mengão queridão e deu uma entrevista recentemente e falou que não descarta o seu retorno ao futebol brasileiro, deixando aí aberta as portas ao Flamengo. Quem sabe o Flamengo pode contratar o atacante Caio Jorge. Será que realmente vale a pena o Flamengo fazer uma investida? A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre o presidente, rapaz, do Esporte Clube Recife, que surtou com os valores arrecadados pelo mais querido do Brasil, Flamengo aí, tornando aí um dos maiores clubes, né? Assim, entre os clubes mundiais, o Flamengo aí, realmente aí, já entrando em patamar financeiro com o clube europeu. A gente vai falar sobre isso. Falar sobre isso, eu vou trazer também a receita do Flamengo só de patrocínio. Flamengo arrecadando milhões em patrocínio. O Flamengo receberá uma bolada milionária só de patrocínio, sem contar com venda de acessórios, camisas, né, bilheterias, só de patrocínio. Olha só, o Mengão queridão aí arrebentando. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre uma estratégia financeira que o Flamengo prepara aí para expandir o CT do Ninho do Urubu. Flamengo pensando aí grande financeiramente. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo esse próximo jogo, Flamengo e Fluminense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, né, rapaz, o protesto do Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense não dá entrevista nenhuma, nem o jogador, nem também o técnico Jorge Sampaoli, surtiu efeito e a gente vai falar sobre isso. A CBF inclusive se posicionou. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começa falando sobre esse próximo jogo, Flamengo e Fluminense, às 16 horas, horário de Brasília, deste próximo domingo, jogo que acontece pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão queridão vai a campo, realmente aí em busca de mais 3 pontos e poder aí continuar a caça ao líder Botafogo neste momento, né? Lembrando que um jogo importante para o Flamengo, pela 6ª vez que Fluminense e Flamengo se enfrentam em 2023. E agora, mais uma vez, o Flamengo vai em busca, né, de mais uma vitória diante do tricolor carioca. Lembrando que para esse jogo já estão liberados tanto o técnico como também jogadores a dar entrevista. Isso porque na última quarta-feira, em função da partida contra o Atlético Paranaense, em jogo que deu a classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil, por uma, né, determinação da diretoria do Flamengo, nenhum jogador e nem também o técnico Jorge Sampaoli deram entrevista coletiva após a partida. Isso surtiu efeito. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, acredita que a medida tomada pelo Flamengo prejudica apenas o trabalho da imprensa. Inclusive, a decisão descumpre o contrato com a detentora dos direitos da partida. No acordo existe uma cláusula que obriga os clubes a disponibilizarem ao menos um atleta para entrevista à beira do campo, e o Flamengo na quarta-feira vetou essa entrevista para geral. Ninguém dá entrevista e não deu. Já no jogo contra o Fluminense deste próximo domingo, amanhã, estão liberados para dar entrevista, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo o presidente do Esporte Clube Recife, que surtou, né, com os valores milionários que o Flamengo arrecada durante a temporada. Principalmente agora, essa temporada de 2013, o Flamengo vai ter um previsto aí de 1,2 bilhão de arrecadação que o Flamengo aí pode colocar nos cofres do mais querido do Brasil. E o presidente do esporte reclamou, né, sobre a diferença financeira de cada clube. Disse que não tem como competir com o Flamengo e pediu um fair play financeiro. Olha só, na reclamação de Yuri Romão, o dirigente do esporte citou o chamado fair play financeiro. Porém, os efeitos de uma possível implementação do sistema no futebol brasileiro não prejudicariam o Flamengo. Isso porque a ideia central do chamado jogo justo
é o controle sobre as receitas e despesas dos clubes. Vale frisar que o Flamengo passou ao longo dos últimos anos por uma reestruturação financeira. O mais querido disputou temporadas com times mais baratos para conseguir colocar as contas em dias. Ao todo, o clube já quitou mais de 1 bilhão de dívidas. Olha só, hein? Com as contas em dia, o Flamengo efetuou uma mudança no futebol brasileiro, ao desembolsar grandes quantias para contratar reforços. Com equipes fortes, conquistou títulos e, consequentemente, alcançou lucros relevantes. Isso sem contar com as vendas de joias da base rubro-negra, que também aquece os cofres do Flamengo. Com a arrecadação de 1 bilhão, o Flamengo é um dos únicos do cenário nacional que usam recursos próprios para trazer jogadores de renome ao plantel. Sendo assim, caso o fair play financeiro seja implementado no futebol brasileiro, o Flamengo seria um dos poucos clubes do país que conseguiria se adequar ao sistema com tranquilidade. Mais do que isso, o rubro-negro poderia aumentar ainda mais a distância dos rivais, já que muitas equipes do país gastam mais do que lucram. Vale ressaltar que o Sport disputa a Série B do Brasileirão 2023. Ou seja, a competição tem contas televisas bem inferiores em relação à primeira divisão. O Flamengo, por outro lado, disputa a Série A e está vivíssimo nas 3 principais competições ainda em disputa em 2023. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Então não tem como disputar com o Flamengo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha só lembrando aqui desse chororô, né, esse surto do presidente do Sport, só lembrando aqui, o Flamengo receberá cerca de 211,5 milhões de reais nessa temporada de 2023, apenas de patrocínios, sem contar com vendas de produtos e acessórios do clube, né, como camisa e outros acessórios, e também com bilheteria, só de patrocínio. Na temporada 2023, o Flamengo tem 8 patrocinadores. São eles: Adidas, Banco de Brasília, BRB, Pixbet, Mercado Livre, Sil, Assistant Card, ABC e TIM. Desses 3 primeiros citados que eu citei aqui agora, são os que mais geram lucro ao Flamengo, respectivamente. O trio de parceiros juntos rende ao Flamengo, só olha, Adidas, Banco BRB e Pixbet, rende ao Flamengo juntos, só os três, 157 milhões de reais aos cofres do mais querido Brasil por ano. O levantamento foi realizado aí pelo Coluna do Flamengo. Então, assim, é difícil competir com o Flamengo financeiramente. A lista de patrocinadores do Flamengo são eles: Adidas, 69 milhões, BRB, 45 milhões, Pixbet agora com novo contrato, 43 milhões, Mercado Livre, 21,5 milhões, Sil, 12 milhões, Assistant Card, 10 milhões, ABC 6 milhões e TIM 5 milhões, totalizando aí 211 milhões de reais. Então assim, meu amigo, não tem como. E o Mengão não para, o Mengão vem aí em busca, né, de crescer esportivamente e também financeiramente cada vez mais. Com grande faturamento anual, já emendando essa informação, que é muito bacana, o Flamengo expandindo aí o CT do Ninho do Urubu. O rubro-negro almeja implementar novos planos, a fim de estabelecer a marca do clube ainda mais no cenário nacional. A próxima movimentação do Flamengo, inclusive, será em busca de expandir as instalações do centro de treinamento do Ninho do Urubu. De acordo com o jornalista Lauro Jardim do Globo, o Flamengo estuda botar à venda 44 apartamentos de propriedade do clube em busca de suporte financeiro para expandir o centro de treinamento do Ninho do Urubu. O valor estimado dos imóveis está na casa dos 100 milhões de reais. Os apartamentos de posse do clube estão localizados no condomínio do Morro da Viúva, na zona sul do Rio de Janeiro. Com grande arrecadação estipulada, o Flamengo tem uma mega estratégia montada para direcionar os esforços para a compra de novos terrenos em Vargem Grande, na zona oeste da cidade maravilhosa. Então assim, o Flamengo aí tá difícil, né? De cara aí tão louco aí com esse momento do Flamengo. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas é o Mengão queridão aí arrebentando, né? Parabéns aí à diretoria do Flamengo, parabéns aí à gestão do mais querido Brasil. E o Flamengo, lembrando, o Flamengo neste momento é o único clube
está viva nas 3 competições principais aí, como eu já mencionei: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola agora, mudando de assunto. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo está forte. O Flamengo neste momento, gente, olha só, deixando claro, o Flamengo já está se igualando a alguns clubes do futebol europeu financeiramente. Falando sobre o mercado da bola, jogador que já esteve no radar do Flamengo, o Flamengo ainda segue de olho nesse jogador, o Flamengo sonda a situação de todos os atletas, essa é a verdade, mas jogador que esteve no radar do Flamengo recentemente, não descarta a sua volta ao futebol brasileiro. Lembrando que o Flamengo já fez contratações nessa janela de transferência nesse ano 2023, contratando o Gerson, e nessa última janela agora que a gente está aberta, se fecha no próximo dia 3 de agosto, o Flamengo trouxe Luiz Araújo, Agustin Rossi e Alain. E de acordo com o GE, o atacante Caio Jorge não descarta retornar ao futebol brasileiro. O atacante que está na Juventus da Itália. Lembrando que Caio Jorge retornou ao clube italiano após um período de férias no Brasil. Apesar de estar focado no futebol europeu, o atacante não descarta uma volta ao país de origem e deixou as portas abertas tanto para o Flamengo como também para outros clubes. Ele falou o seguinte: praticamente 70% dos times brasileiros fizeram sondagem, além de clubes mexicanos, árabes, dos Estados Unidos e outros da Europa. Hoje, minha cabeça está 100% aqui na Europa. Quero dar a volta por cima e mostrar o porquê de eu ter vindo. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Não vejo problemas de voltar a jogar no Brasil, disse Caio Jorge aí. Lembrando, né, que Caio Jorge foi comprado pela Juventus em 2021, quando deixou o Santos por 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na época, né, na cotação atual. Apesar do Flamengo ter admiração pelo atleta, nenhuma negociação foi aberta até então. Então, assim, o Flamengo segue focado em vários nomes no mercado da bola. E Caio Jorge aí é um dos nomes que o Flamengo também gostaria de ter em seu elenco. O atacante Caio Jorge, que hoje tem contrato com a Juventus até o meado de 2026. Você, torcedor rubro-negro, realmente Caio Jorge seria uma boa para o mais querido Brasil? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo Claudinho, rapaz. Alvo do Flamengo neste momento. Jogador que o Flamengo quer muito no seu plantel. O meio-campista Claudinho chutou o balde em um jogo que aconteceu na Rússia pela Supercopa da Rússia entre Zenit e CSKA da Rússia. O Flamengo está empenhado em reforçar o seu elenco e neste momento, inclusive, está determinado a contratar Claudinho. Alvo do Flamengo, o meia deixou o gramado insatisfeito neste sábado em jogo válido pela Supercopa da Rússia. Claudinho foi um dos titulares do jogo entre o Zenit e o CSKA pela Supercopa da Rússia. No entanto, o meio-campista foi sacado do time aos 17 minutos do segundo tempo. Ao deixar o gramado, o jogador brasileiro abriu os braços e contestou o treinador do time russo, demonstrando insatisfação em ser substituído. Então, assim, né, a gente não tá torcendo para que ele arrume problema lá. Mas é que a gente, com o Flamengo, consiga essa contratação, essa é a verdade. Uma contratação de fato aí, bem saudável nas negociações. Zenit, por outro lado, não quer negociar o Claudinho. Claudinho já, posso dizer assim, tem conversas com o Flamengo. Vem conversando com o Flamengo. Inclusive, situação envolvendo as negociações entre Flamengo e Zenit vem sendo acompanhada pelos empresários de Claudinho, que até o momento, no entanto, o clube promete jogo duro e, inclusive, informou aí que não pretende vender o meio-campista. Lembrando que o Flamengo já fez uma primeira proposta ao Zenit por Claudinho nesta última quinta-feira de 15 milhões de euros, em torno de 80 milhões de reais na cotação atual. No entanto, essa proposta foi recusada pelo Zenit, mas os dirigentes do mais querido Brasil estudam uma viagem à Rússia para impulsionar a tratativa pelo meio-campista. Será que realmente aí o Claudinho está tentando, né, forçar a barra para deixar o Zenit? Eu acredito que não. Acredito que ele tenha ficado insatisfeito sim, né, após ser substituído aos 17 minutos do segundo tempo, um jogo que ele estava muito bem aí contra o CSKA da Rússia. Então vamos seguir focado com tudo. Claudinho aborrecido, Claudinho chutando balde e o Flamengo de olho nessa situação. O Flamengo não é bobo, o Flamengo tá de olho. Bom, a gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Fique à vontade, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Seu comentário, sua opinião é muito importante para o nosso trabalho. Valeu, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.